Olá, pessoal. Me permitam começar agradecendo a Deus e a vocês pela oportunidade de estar participando desta apresentação. Em 1957, quando iniciei meu curso técnico de contabilidade, no primeiro dia de aula, meu pai me presenteou com 10 livretos, uma pequena coleção de livrinhos de capa preta sobre contabilidade e a ciência da riqueza, do professor Antônio Lopes de Sá. Na continuidade, a partir daqueles livrinhos, a minha paixão pela contabilidade se transformou num grande amor. E hoje estou profundamente feliz ao ver uma nova lei, 11.638/07, que modifica toda a legislação contábil para adequar a contabilidade brasileira às normas internacionais. São 25 mudanças e uma fundamental, que vai mostrar a importância de usar a contabilidade como ciência da riqueza e da prosperidade. Mas ninguém consegue mostrar com tanta maestria a importância dessa ciência quanto o mestre dos mestres da área contábil, no Brasil quanto no exterior, professor Dr. Antônio Lopes de Sá, a quem tenho a honra de apresentar. Com vocês, professor Antônio Lopes de Sá. Senhores empresários, meus queridos ouvintes, é com a máxima satisfação que eu lhes encaminho os meus pensamentos, frutos de uma longa experiência, de uma carreira profissional de mais de meio século, toda vivida no meio empresarial. Das teorias que eu elaborei, da prática que eu consegui executar, me foi possível entender que não há prosperidade nacional se não houver também a prosperidade da empresa. Ou seja, como num organismo humano, sem células sadias, não existe um corpo sadio, também é utopia admitir-se que possa existir uma economia forte sem empresas fortes. E o objetivo da empresa é a prosperidade. E o que é a prosperidade? A prosperidade é quando a empresa consegue ser eficaz por muito tempo ou indefinidamente, aproveitando-se no seu crescimento através dos lucros para cada vez obter melhores resultados. Essa é a prosperidade. Ora, existe um profissional da prosperidade. O profissional da prosperidade é aquele que professa a ciência da riqueza da célula social. A empresa é uma célula social. Como célula social, é uma instituição, como a Santa Casa, como um clube de futebol, como o Rotary, o Lions, são instituições. Tudo isto, todo esse contexto de coisas forma a sociedade. E não há possibilidade da sociedade evoluir, não há possibilidade da sociedade comparecer no cenário internacional com uma personalidade de prosperidade se efetivamente ela não souber gerir a sua riqueza. Ora, o que é ser eficaz? Ser eficaz é exatamente satisfazer as plenas necessidades de uma empresa ou de uma instituição. Isso. Quando nós satisfazemos a necessidade, aquilo que buscamos, somos eficazes. Pois bem, é a eficácia permanente que faz a prosperidade. São esses os conceitos que essa ciência da riqueza da empresa oferece. E que ciência é essa? Essa é exatamente a ciência da contabilidade. Muita gente não sabe efetivamente o que é contabilidade, porque entende
que contabilidade é apenas escrituração, é apenas um balanço que se demonstra, um lucro que se apresenta, esquecendo-se de que isso é apenas informação. E de nada adianta informar se nós não sabemos o que fazer com a informação. Se nós chegarmos, por exemplo, a maioria de nós, empresários, chegarmos na cabine de um avião e observarmos aquela centena de relógios que estão na nossa frente, nós teremos centenas de informações, mas não saberemos o que fazer com elas. É preciso que o indivíduo que entende o que está sendo informado é que possa usar a informação. Então, o contador é este homem. Este é o verdadeiro papel do contador. É observar o que acontece, anotar o que acontece, arrumar o que acontece, evidenciar o que acontece e depois dizer, está acontecendo isto ou aquilo. Ou seja, a explicação dos fatos, a interpretação dos acontecimentos compete exatamente ao contador. Ora, ao contador a humanidade deve muito. A primeira manifestação inteligente do homem, quando o homem ainda era o homem da pedra nas cavernas, foi contábil. Quando o homem sentiu que ele não precisava mais buscar na natureza aquilo que ele havia armazenado, por exemplo, para o inverno, para as estações de chuvas, ele armazenava víveres nas cavernas onde ele vivia. Mas como ele convivia com outros homens também, e ele tinha que ter consciência daquilo que ele poderia dispor para a sua família, para a sua organização, esse homem começou a gravar nas pedras das grutas as primeiras inscrições sobre a riqueza. Assim nasceu a conta, com o conceito de quantidade e qualidade de coisas e com o conceito de movimentação dessas mesmas coisas. Milhares são essas anotações. Elas existem na ilha de Creta, na gruta de Lascaux, na França, na gruta de Dorignac, onde foram encontrados muitos vestígios, e também nas grutas brasileiras. Nas grutas de Minas Gerais, por exemplo, de Montalvânia, do Vale do Peruaçu, são encontradas inscrições contábeis feitas pelos homens primitivos do Paleolítico Superior e que viveram aqui neste nosso país. Por conseguinte, as primeiras manifestações inteligentes, racionais do homem foram as do controle da sua riqueza. Mas não bastaria isso. Quando o homem se organizou em sociedades maiores, quando ele constituiu o Estado para reger a comunidade, quando surgiram as primeiras civilizações, e a mais antiga de que se tem conhecimento é a Suméria, ali também os contadores foram os incumbidos de fazer os registros de toda a grande movimentação comercial e industrial que existia na Suméria. A Suméria, para que apenas os senhores tenham uma ideia dos locais onde aconteceram essas coisas, nas antigas cidades de Ur, né, de Lagash, de outras cidades, de outras cidades, é mais ou menos na região hoje em litígio do Iraque, do Irã, o Afeganistão, aquela região. Ali foi praticamente o grande berço da civilização. Pois bem, os contadores ali foram os responsáveis pela invenção dos números abstratos. Ou seja, um número que não precisa efetivamente representar alguma coisa existente, mas que já existiu ou que poderá vir a existir. O número abstrato, que deu origem
às matemáticas foi invenção dos contadores. Há 3.200 anos antes de Cristo. E foi também a escrita feita pelos contadores que deu origem à escrita comum que hoje nós utilizamos e que deu base para a literatura. Vejam os senhores, que responsabilidade os contadores sempre assumiram perante a construção da civilização. Esses homens, que eram os guardiães das riquezas dos antigos, continuaram merecendo a confiança dos governos dos estados, ocuparam posições proeminentes, inclusive posições de defesa dos países de natureza diplomática, a ponto de, na civilização egípcia, um contador ter sido retratado em uma estátua que hoje se encontra no Museu do Louvre e que foi a Cai. Isso o que se descobriu. Quantas tantas outras, não sabemos quantas pudessem ter existido. Eles tinham direito, inclusive, à dignidade, porque os egípcios tinham o culto da morte, eles tinham a dignidade das mastabas. Tal como Mastaba foi o local onde se encontrou Tutancâmon, que era um faraó, filho de Nefertiti e de Akhenaton. Então lá a mastaba, que era um culto, uma dignidade pela morte, também se atribuía aos contadores. Foram sempre homens proeminentes. Contadores ilustres, não é? Continuaram a existir ao longo da história. Basta que vocês imaginem o que era um contador na Idade Média, no Renascimento, dos Médicis, com mais de 400 casas bancárias espalhadas pela Europa. O contador dos Fugger, que tinham outras tantas casas espalhadas pela Europa, que eram concorrentes dos Médicis no mundo financeiro. Esses homens todos eram homens de alto destaque e de alta responsabilidade e que levaram essas empresas à prosperidade, mesmo quando a contabilidade ainda não era ciência, mesmo porque o conhecimento humano não nasceu científico. Tudo aquilo que nós encontramos, por exemplo, em Aristóteles, na política de Aristóteles, nos livros de Aristóteles, era baseado, sim, naquilo que ele denominava de praxis, não é? A prática humana. Era uma intuição científica, não era ainda o conhecimento revestido das formalidades de que hoje se reveste uma ciência. Então a contabilidade não escaparia desse conjunto empírico, depois pré-científico, mas na era das ciências, quando realmente a humanidade despertou-se para a organização do conhecimento racional, que é o conhecimento da busca da verdade, o conhecimento científico, a contabilidade também compareceu. Foi na mesma época em que Lavoisier, o pai da química moderna, né, inaugurava suas experiências, que já se forjava na França a contabilidade científica, que viria a ser, em 1836, reconhecida pela Academia de Ciências, a mesma a que pertencera Lavoisier, a mesma que consagrou Pasteur. A contabilidade foi consagrada ciência aí. Ou seja, organizou-se como um conhecimento em favor da prosperidade, da eficácia das empresas. Logicamente, então, quando a contabilidade assim se organizou, muitas escolas doutrinárias científicas foram criadas e progrediu o conhecimento. Ocorre que, na atualidade, as coisas mudaram. O mundo passou por mudanças violentas de ordem social, de ordem científica, de ordem econômica, de ordem moral, de todas as ordens. Ora, como a ciência da contabilidade é uma ciência social, com a mudança do social,
ela teria também que avançar para alcançar a sua justa posição. Há, pois, hoje uma contabilidade moderna, afeita às conquistas que os próprios homens, por suas próprias mãos, conquistou. E essa contabilidade moderna que nós estamos, no Brasil, a desenvolver com alta vantagem sobre o estrangeiro. O Brasil hoje tem a maior corrente científica da contabilidade do mundo, que é o neopatrimonialismo. É uma corrente que enxerga a contabilidade não como uma ciência que estuda o que passou e nem da previsão do que pode acontecer, como é o caso dos orçamentos, mas especialmente que enxerga para a riqueza o que a faz modificar. Ou seja, quais são as causas que alteram a riqueza, quer internas, através da sua administração, do seu pessoal, quer externas, através da ecologia, através da ciência, da política, dos mercados, do direito, de todas essas coisas que influem sobre a vida patrimonial. Porque na realidade, a nova realidade que nós enxergamos é que o administrador tem sim um papel enorme, mas muitas vezes ele tem que se submeter passivamente à pressão externa. Hoje, por exemplo, no nosso país vive ainda uma fase de indefinição econômica. Nós estamos ouvindo na televisão o depoimento de grandes empresários preocupados com a falta de providências enérgicas no sentido de um incentivo ao crescimento do país que por tanto tempo ficou parado e que não pode continuar parado. Um país com a força de trabalho, com a força de natureza, com a força de inteligência de seu povo, não é um país destinado à estagnação e nem ao pouco crescimento. É um país para explodir em crescimento. Acreditamos que, pela promessa feita pelo atual presidente da República, seja isto que se esteja a pretender, embora eu não possa afirmar que realmente seja isto que se vai realizar, mas é isso que se espera e é isso que se pretende, mas nada disso se conseguirá se nós também, paralelamente, não olharmos para o progresso das empresas. Não se faz emprego sem empresa próspera. Não se faz progresso de nação sem empresa próspera. Não se faz auxílio às massas desprotegidas sem empresas prósperas. A solução só está na empresa próspera. E a prosperidade na mão dos administradores, dos senhores empresários, porém, assessorados pelos técnicos que competentemente conhecem sob que condições a riqueza se torna próspera. É isso que faz da contabilidade uma ciência. Porque o que é a ciência senão o estudo de relações das coisas? A ciência é um estudo de relações. Quando eu comparo coisas para concluir sobre a realidade daquela coisa, eu faço ciência. O homem do campo, por exemplo, ele pode ver as nuvens negras no céu, o vento fresco soprar, os trovões ribombarem, os relâmpagos lampejarem, e ele diz, vai chover, mas ele não sabe sob que condições a chuva se realiza. Só o cientista sabe, ao estabelecer as relações de pressão atmosférica, temperatura, densidade hídrica, velocidade eólica, ele pode determinar sob que condições a chuva acontece. Porque este é o conhecimento científico. Assim também na contabilidade. Nós podemos, através das informações que obtemos, imaginar qual vai ser o progresso de uma empresa, o que ela tem de errado
e o que deve ser consertado. E esta imaginação, esta imagem, advém de raciocínios lógicos, organizados através de um método, como é exatamente o atributo das ciências. Logicamente, o meu tempo não é tão extenso que eu pudesse transmitir-lhes objetivamente casos concretos que eu presenciei. Eu tive a oportunidade de reestabelecer empresas que me procuraram para falir e que hoje são empresas de alta prosperidade. Exatamente porque, na ocasião que me procuraram para a falência, estavam em desespero, não tinham condições de prosseguimento. Mas nós, através das fórmulas, dos modelos contábeis, conseguimos restabelecê-las. Não só eu consigo fazer isso, qualquer contador faz isto, desde que estribado no conhecimento científico. Eu lhes agradeço a oportunidade que me deram de estar junto com vocês, pelo menos desta forma, já que fisicamente me foi impossível estar aí como eu gostaria de estar, e quero augurar-lhes todas as felicidades, dizendo que podem acreditar no conhecimento da contabilidade, podem acreditar nos seus profissionais, e desde que saibam efetivamente elegê-los, desde que busquem aqueles que se dedicam efetivamente à profissão, os senhores estarão conquistando um aliado poderoso na guia dos seus negócios. Que Deus esteja com vocês. Muito obrigado.